imaginava alguma coisa mais formal e que fosse falar de um olhar mais distante, talvez de um ponto de vista mais distante. E o que me surpreendeu foi justamente ter me sentido tão retratada, tão incluída naquela conversa e ver as pessoas que de repente nunca fizeram parte de um movimento em prol da negritude, ou nunca pararam para pensar tanto nisso, ver essas pessoas entendendo o meu contexto e sentindo através dos comentários, das conversas que a gente teve depois desses momentos de conjunção, a gente sentir que elas realmente estavam mais interessadas no contexto, que eles estavam mais por dentro da minha história, que eles estavam olhando o mundo de um pedacinho de chão bem mais perto do que eu piso. E isso, sem dúvida, para mim, me tocou de uma forma muito mais profunda e pessoal do que eu estava esperando. Então, mais do que falar das minhas experiências, mais do que falar dos meus sentimentos, depois dessa semana eu consigo falar de números, eu consigo falar de estatísticas, eu consigo falar de fatos que estão presentes no nosso dia a dia, presente na mídia, no nosso material literário, e que de repente aquelas pessoas desconheciam, tanto quanto eu, ainda sendo negra, desconhecia a maior parte daquele conteúdo. Sem dúvida foi uma experiência incrível, e tudo que eu quero fazer em termos de esforço para a próxima etapa é conseguir mais aderência, porque seria muito lindo ver muito mais gente participando dessa experiência que a gente participou. E para mim foi muito importante estar em contato com os cursos da Afroeducação para conhecer mais, para adquirir mais conhecimento e a partir disso ter ainda mais empatia, né? Com essa oportunidade eu conheci ainda mais sobre a cultura negra, sobre a cultura africana, sobre as diferentes situações que as pessoas passam todos os dias e que eu sequer imaginava, porque simplesmente eu não passo por essas situações. Então, para mim foi ter a oportunidade de ver além do que a mídia simplesmente mostra para nós. Foi ouvir das próprias pessoas o que elas passam a vida inteira e como é a vida delas, né? A luta diária delas. Então, para mim foi muito importante isso, para eu conseguir entender ainda mais. Evitar aquelas coisas que estão inseridas no nosso dia a dia, aquelas expressões, por exemplo, que a gente sequer para pensar, né? Que nós estamos falando e que são pejorativas, são expressões racistas, enfim. São essas pequenas coisas que faz com que tu te torne mais consciente e que para mim foi muito importante. Bom, para mim foi uma experiência sensacional. Eu tinha expectativas de conhecer mesmo um pouco mais sobre a cultura afro, sobre a cultura negra, até para eu entender um pouco mais quais eram as minhas origens. E foi bem interessante, principalmente porque eu acabei descobrindo muita coisa que eu ainda não sabia e que me deu assim muitas ideias de outras coisas mais que eu posso tentar explorar daqui para frente. Então, com os aprendizados que eu tive essa semana, eu acredito ter tido um crescimento não somente no tocante pessoal, mas também profissional, porque diariamente lidando com clientes, colegas de trabalho, pessoas, né, nós somos todos diferentes. Eu vi como que seria a melhor forma de eu poder me portar diante das situações que podem acontecer com pessoas que são negras. Para cada um expor sua situação, quem é negro, quem não é negro, e a gente debater nisso e informar as pessoas. Eu acredito que também essa parte de abrir para as pessoas falarem o que elas pensam é bem legal, porque elas vão construindo um senso crítico para a situação do racismo no Brasil. E foi uma experiência muito rica, porque eu pude ter a noção da resposta de uma questão que eu sempre me perguntei, que é por que o preconceito racial ele não é aberto ou ele não é fácil de perceber. Porque as pessoas elas até podem ser gentis e boas com os negros e as leis elas podem ser iguais para todas as pessoas, mas mesmo assim a barreira para as pessoas negras terem uma posição de justiça na nossa sociedade. E eu consegui perceber isso através de, por exemplo, que não vai ser possível a pessoa negra frequentar qualquer lugar, ou comprar qualquer coisa que tiver disponível, ou ter a segurança para os seus filhos jovens, ou sentir representado nas várias camadas da nossa sociedade, ou ter orgulho da sua cultura, da sua herança cultural. Cabe às pessoas que têm a posição de privilégio não se contentar apenas com a igualdade entre
as raças e sim fazer ações em prol da justiça social. Eu achei que foi muito bacana e muito transformadora. Pessoalmente, vi também como a cada encontro as pessoas comentavam aqui de quanto aprendizado a gente teve sobre essas questões da negritude no Brasil, as dificuldades, e aguçou nosso olhar e até nossa sensibilidade para esses temas. E a importância, né, de falar sobre isso, de propagar esse conhecimento que a gente adquiriu aqui e continuar combatendo o racismo. A gente teve muitas oportunidades de aprender com a afroeducação, desde encontros onde a gente teve algumas palestras, o Papo Reto, Nega Duda, Carlos Machado dando uma aula linda e chacoalhando um pouco nossos conhecimentos, né, sobre a história do negro no Brasil, né, que a gente não tem muito acesso, né, e hoje a gente está tentando mudar isso, desde do trabalho mais ativo, onde a gente como Tattoo Worker pôde se voluntariar e ensinar programação para jovens negros que não têm condições de pagar um curso. Então foram 3 meses bem bacanas, a gente pôde ter contato realmente com esses jovens e ver como é difícil para eles a realidade e como a dificuldade de progredir, né, nas limitações que eles enfrentam. Que a Afroeducação está de parabéns pela organização que ela é, e a TW também por fazer essa parceria acontecer, né? Eu sou muito grata e tomara que continue, que a gente tenha outras interações à vista. Tchau, obrigada.